Oi, gente. A nossa entrevistada hoje é a Cláudia Penido. Ela é cirurgiã dentista aqui em Itaúna e vai nos falar um pouco sobre a sua profissão. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom. Um prazer te receber aqui no nosso programa. Nossa, a alegria é minha por ter sido convidada. Me sinto honrada. Muito obrigada. Ô, Cláudia, tem quanto tempo que você é dentista aqui em Itaúna? Eu me formei este ano, no final do ano, vão completar 27 anos. Nossa, é muita estrada. E desde pequena você quis ser dentista? Quando perguntada, né, qual que vai ser a sua profissão, eu sempre falei, vou ser dentista de criança. Que bonito, Cláudia. E me fala, como que é que uma mãe deve cuidar da criança quando pequena ainda? Olha, quanto mais cedo começarem os cuidados, melhor é, Valéria. Porque antigamente eu percebia que as mães esperavam ter um problema para depois levar a criança ao dentista. Hoje, felizmente, elas estão preocupando em cuidar em casa, isso é muito importante. Então, como que essa mãe pode cuidar? Desde quando nascem os primeiros dentinhos, tem que começar a ser feita a higienização. Ô, Cláudia, eu sempre, quando vou cortar cabelo de uma criança, sempre ofereço um pirulito. Tem aquelas mães, principalmente quando é o primeiro filho, não, Valéria, ele não chupa pirulito ainda. Como que é essa questão do açúcar na vida de uma criança? Olha, o conceito atual de cárie é uma doença comportamental. Isso quer dizer o quê? Depende daquilo que você come e de como que você higieniza. Entendi. A criança ainda está começando a aprender os sabores. Então, existe uma recomendação, tanto da Associação Brasileira de Odontopediatria quanto de Pediatria, que a criança fique livre do açúcar durante 2 anos. Nossa. É falado nos 1000 dias de vida, que são os 9 meses de gestação, mais 2 anos após o nascimento. Então, quanto mais tarde essa criança saborear esse sabor doce, melhor é. Porque ela, né, quanto mais for adiando isso daí, vai ser melhor. Tadinha. Ô, Cláudia, eu fui uma criança muito doente, tive reumatismo infeccioso. E os remédios prejudicam a saúde dental? Foi boa essa pergunta, Valéria, pelo seguinte, existe aquela ideia que antibiótico provoca cáries, e não é assim. É muito mais pela criança ser adoentada, por ela requerer alguns cuidados, pela imunidade estar baixa, por estar doente, ninguém quer acordar aquela criança para poder higienizar os dentes, Entendi. então vai muito mais por aí. Entendi. E tem uma outra questão, isso é uma descoberta nova. Algumas doenças do primeiro ano de vida, principalmente aquelas que provocam uma febre muito alta, podem dar alguns defeitos no esmalte do dente, que mais tarde esse dente que está já alterado pela formação dele, porque ele estava sendo formado nesse primeiro ano de vida. Então ele é alterado e aí, é claro, ele fica mais suscetível à cárie. Entendi. Então, e antigamente não tinha o diagnóstico disso, até porque não se sabia. Isso é novo, isso veio de 2003 para cá. Entendi. A primeira publicação, para isso ir para o mundo todo ainda demorou um tempinho. Entendi. E você, desde quando você formou para agora, você tem notado mudança na família em questão de higiene bucal? Muito. Antigamente era mais difícil as mães procurarem, como eu já falei, o tratamento para prevenção. Hoje não. Já é procurado o dentista para saber, para ter as orientações e tudo. E é muito mais pela orientação do que o que é efetivamente feito no consultório de odontopediatra. A conversa que é, né, tida ali naquele momento da consulta é muito mais importante do que aquela ideia de que, se eu for no dentista, fizer limpeza, aplicar flúor, que resolveu o problema. Isso não resolve o problema. O problema é resolvido no dia a dia. E quanto à questão da pasta dental, qual que é a mais indicada para a gente usar em casa? Olha, até pouquíssimo tempo atrás, era indicado para bebês o creme dental sem flúor. Sei. A recomendação atual é use a partir do primeiro dentinho o creme dental com flúor. Só que tem que ter um cuidado. Não é na mão da criança, então é o adulto que vai controlar, e a quantidade que é extremamente importante. A gente fala que é um grão de arroz cru. Sério? Só um pouquinho? Sim? Só um pouquinho. E isso até a criança ter o controle do ato de cuspir. Porque ela engole? Se ela engolir, os dentes permanentes que estão formando vão se alterar
e dão as manchas que hoje em dia todo mundo já ouviu falar de fluorose, que são as manchas que aparecem nos dentes. Sei. Que podem ser de branco até o marrom, acinzentado, escuro, preto. Depende do grau de ingestão. Nossa, que bacana, Cláudia. Me conta mais em novidades, além da pasta dental, para uso doméstico. Olha, em relação à higienização, tem, por exemplo, o fio dental que tem um cabinho que fica mais fácil, um fio dental individual, que é aquelas mães que falam, eu não consigo passar o fio dental no meu bebê porque ele me morde. Então tem alcinha, você pode utilizar com alcinha. Tem a dedeira que já tem algum tempo, algumas mães começam a usar aquela que você coloca no dedo para poder higienizar. Olha, ela não é tão efetiva quanto um paninho. Uma fraldinha, aqueles paninhos que toda mãe tem para limpar a baba do bebê. Entendi. Aquilo pode ser usado para poder higienizar. Entendi. Então, assim, a cada dia o mercado lança novas coisas. O importante é limpar. Entendi. Não interessa com o quê. Com quantos anos que a mãe deve levar o bebê a primeira vez ao dentista? Olha, assim que rompem os primeiros dentes, se a mãe não sabe como proceder, já é interessante ir para o odontopediatra para ter essas primeiras orientações. Entendi. Se a mãe, desde o primeiro momento, estiver fazendo tudo direitinho, já tiver tido essas informações e todos os dias fazendo a higienização, adiando essa ingestão de açúcar, talvez possa esperar e romper, por exemplo, todos os dentes anteriores, para depois ir. Isso vai ser por volta do primeiro ano de vida. Ô Cláudia, e você seguiu à risca, sim, com seus filhos, a não adição de açúcar? Olha, muito interessante. Eu tentei adiar o máximo possível, essa recomendação que eu estava falando anteriormente. Mas é muito difícil. A gente, como mãe, a gente sabe como é. Meu primeiro filho foi muito fácil, porque ele nunca gostou muito do açúcar. O segundo gosta muito. Sempre gostou. E sempre tem uma pessoa, por exemplo, no salão, que oferece. Então a criança saboreia aquilo e gosta. Como que eu fazia para poder compensar? É a higienização. Entendi. Que todos os dias, sem exceção. Mas eu trabalho muito. Eu não posso fazer higienização, não podia, né? Quando eles eram pequenos, 4 vezes por dia. Então, eu delegava para uma pessoa que estava tomando conta, a própria criança, quando já tinha alguma, eles já tinham condição de higienizar, e à noite, sem exceção, enquanto eles eram dependentes de mim, eu fazia higienização. Ô Cláudia, e a alimentação? Tem um tipo de alimentação específica, por exemplo, um alimento mais duro, é mais recomendado? Como que é essa questão? A introdução de alimentos, da forma correta, como o pediatra sempre recomenda, é muito importante. Eu recebo crianças no consultório que já estão grandinhas e que comem tudo pastoso, comem tudo que é amassado. Entendi. Não aceitam, por exemplo, nenhum legume, fruta, verdura, nada. Entendi. A introdução sendo gradativa e deixando a criança experimentar cada alimento, ela tocar nesse alimento, ela vai ter mais condição de gostar daquilo. Entendi. E o exemplo. Tem muitas mães que chegam e falam, ele não come nenhuma fruta. Entendi. Aí eu pergunto, qual fruta que você come? Entendi. Aí para pensar, eu já sei que não come nenhuma. Como que quer que a criança coma se não está vendo o exemplo? Ô Cláudia, você quer deixar algum recado para os nossos telespectadores, uma mensagem? Olha, o recado que eu tenho é, cuidem dos seus filhos, porque a criança ir para a vida adulta sem cárie, sem restauração, vai depender de como os pais estão agindo enquanto elas são pequenas. Espero que vocês tenham gostado das dicas que a Cláudia nos deu. Nós voltamos daqui a pouco com mais programa Bons Momentos.